Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concurso aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vou comentar para vocês uma prova da banca FCC Fundação Carlos Chagas, que vai organizar o próximo concurso para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Então, para você que está aí pensando em prestar esse concurso, uma boa dica é acompanhar a nossa correção aqui de língua portuguesa para ver quais são os tópicos gramaticais mais cobrados e também a maneira como a banca explora esses tópicos, ok? A nossa ideia aqui é fazer com que vocês tenham ali as sacações necessárias para marcar a resposta correta no gabarito e conseguir assim a sonhada aprovação, ok? Nós temos então hoje aí uma prova com 20 questões, certo? Um texto aí para a gente ler e vamos partir para cima dele aí, vendo lá como é que esses tópicos são cobrados. Anotem as dúvidas, né? Caso vocês tenham, entre em contato aqui com a gente depois e vamos procurar ajudá-los da melhor maneira possível a fazer uma ótima prova nesse concurso, ok? Então nós vamos aí começar com a leitura do texto, pessimismo e otimismo. Achar que um pessimista pode ser um tipo interessante é coisa de otimistas, e eu assino embaixo. Confesso, aliás, que tenho uma séria inclinação para o pessimismo, mas entendo que ela se deve, justamente, à porção de otimismo que também está em mim. Não, leitor, não alimento o prazer de formular paradoxos gratuitos. Deixe-me fundamentar este. Os otimistas costumam achar muita graça no mundo, seja porque já a encontraram, seja porque estão certos de que ainda a encontrarão. Mas às vezes esse otimismo é tão grande que passa a ser demasiado exigente e só se contentará com o êxtase da suprema felicidade. Como esta é raríssima e quando chega costuma ser passageira, o otimista passa a temperar sua expectativa com um pouco de pessimismo só para engrandecer ainda mais o êxtase almejado. Complicado, mas quem disse que somos simples? Outro dia recortei da internet esse fragmento de um blog que vai um pouco na direção das minhas convicções. Penso que a maioria das pessoas tende a associar pessimismo à inatividade e paralisia e otimismo a entusiasmo e iniciativa. Via de regra, é precisamente o oposto que é verdadeiro. Em seu deslumbramento, os otimistas, de que diante de tudo se ofuscam, a nada se apegam. Por outro lado, em sua lucidez, aos pessimistas é dado enxergar na escuridão a imagem do que lhes seria essencial e sentem-se como ninguém compelidos a agarrar-se a ela. É isso. O pessimista não é inimigo das idealizações, muito pelo contrário. E alguém já disse, sou pessimista de cabeça e otimista de coração. A frase é esperta, pois leva a admitir um convívio ameno entre as inclinações para a mais rigorosa lucidez e para a mais generosa sensibilidade. Mas é também verdadeira. Qualquer um de nós pode admiti-lo durante a simples operação de folhear um jornal. O homem-bomba resolveu sacrificar-se na companhia de 15 adversários políticos. A humanidade não tem jeito. O pequeno e sofrido país asiático teve sua independência reconhecida e amparada pela ONU. Nem tudo está perdido. No noticiário da TV e ao vivo, o marido enciumado sequestrou a própria mulher e ameaça matá-la diante das câmeras. O mundo é mesmo um horror. Horas depois, ainda ao vivo, o homem depõe a arma e entrega-se à polícia. Aos prantos. Esta vida é comovente. Pensando agora em nosso país, haverá algum outro que tantas razões dê aos seus cidadãos para serem otimistas e pessimistas a um tempo? Parece já fazer parte da nossa cultura este amálgama de expectativas contrárias. Ora, o Brasil não tem jeito mesmo. Ora, este é o melhor país do mundo. Diante dos extremos, as pessoas sensatas recomendam o equilíbrio que nega as polaridades, pois a verdade está no meio. Pois eu prefiro manter a opinião de que a verdade dos otimistas é, no fundo, uma aliada da verdade dos pessimistas. A prova de que não somos uma coisa só está em cada dia que amanhece. O leitor acordou hoje pessimista ou otimista? Seja qual for a resposta, só posso lhe dizer, conserve-se assim e até amanhã. Então, o texto do Sérgio Luiz Taborda, e nós temos aí a questão de número 1. Considerando-se o contexto, pessimismo e otimismo são considerados pelo autor do texto como inclinações de que tipo? Aí, são alternadas e inconciliáveis, contraditórias e complementares. Pela leitura do texto, a gente vê que, na verdade, eles são como se fossem lados da mesma folha de papel. E, nesse caso, gente, eles são equivalentes
certo? Eles são equivalentes e harmônicos. Vamos marcar melhorzinho aqui, né? Resposta da questão número 1, letra E. Vou marcar aqui de novo, com a canetinha. Ok? São equivalentes e harmônicos. Tá? Na verdade, uma contraparte contrabalanceia a outra, e em vários pedaços do texto isso é reforçado, ok? Então, em vários momentos a gente pode ver que já no início, a porção de otimismo que também está em mim, né? Tem uma inclinação para o pessimismo, mas entendo que ela se deve justamente à porção de otimismo que também está em mim. Ou seja, as duas coisas estão ali juntas, né? Equilibrando e se harmonizando. E por isso a resposta 1, letra E. 2. Os pessimistas não são inimigos das idealizações porque, no fundo, as preservam como parâmetro de uma negatividade essencial, as descartam apenas para o maior desfrute dos prazeres cotidianos, lhe atribuem a virtude de nos encerrar numa prazerosa imobilidade, lhes atribuem a faculdade de relativizar o valor das altas expectativas ou consideram um caminho seguro para as experiências dos êxtases. O problema é que esse tipo de questão FCC é o conteúdo dos itens, né? Tudo parece assim meio estranho, né? Meio difícil de entender. Mas, na verdade, o que o texto está dizendo aí é que os pessimistas são pessoas mais ligadas às coisas mais reais, são menos floreadores da realidade do que os otimistas. Ok? Então, na verdade, o pessimista vê o mundo, como as coisas ruins do mundo, como parte do próprio mundo, ok? E sem fugir deles, ao passo que o otimista cria um mundo muito idealizado, distante do real. Então, gente, com essa explicação simples, dá para ver que a resposta é a letra A. Os pessimistas não são inimigos das idealizações, porque, no fundo, elas as preservam como parâmetro de uma negatividade essencial, ou seja, as coisas ruins também fazem parte do mundo, ok? Então, na número 2, letra A. Não se deixe assustar por esse tipo de questão muito comum nas interpretações de texto da FCC. Esse tipo de truque, um truque muito antigo, que consiste em deixar os itens assim com uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, né, de maneira a confundir o aluno. A jogada aqui é tentar entender o texto como um todo, ok? E seguir essa interpretação durante a aplicação para cada item aqui. Fazendo assim, não vai ter muitos problemas, vocês vão chegar à resposta correta. Na questão de número 3, temos: considere as seguintes afirmações. A. 1. O autor do texto justifica a formulação de paradoxos gratuitos ao considerá-la um válido e necessário recurso estilístico? Não, na verdade, ele vai botar o paradoxo aqui, uma coisa parece paradoxal, parece ilógica, parece oposta, ok? Mas o assunto exige isso, não tem nada a ver com uma questão de estilo, para deixar o texto mais ou menos rebuscado. Então, a 1 está incorreta. Na 2, a introjeção de algum pessimismo num otimista deve-se, por vezes, ao altíssimo grau de expectativa por êxtases supremos, ok? Correto, ok? Tem até um pedaço aqui no final do texto em que isso é bem dito aqui, ó. Se olhar esse pedaço aqui, tá? Então, a 2 é bem correta. E na 3, os jornais e os noticiários de TV levam-nos a emoções ambivalentes porque nosso humor é extremamente variável, né? Então não é exatamente o que o texto está dizendo. O texto está falando de otimistas e pessimistas por natureza e não pessoas que têm o humor em constante mutação, tá? Então a única correta aqui é a 2. Se a única correta é a 2, ok? A resposta da questão número 3 é a letra B, certo? 4. Considerando o contexto, encontram-se numa relação opositiva, ou seja, contrária, quais elementos do texto aí, ok? Então, o que nós temos? Raro, passageiro, né? Então, não temos aqui nenhuma relação de oposição entre ser raro e ser passageiro. Algo pode ser passageiro e ser frequente, por exemplo, ok? Pode ser passageiro e pode ser raro, então não tem. Demasiado exigente, rigorosa lucidez. Então, o demasiado, né, e o rigoroso são também de sinônimos, tá? Deslumbramento e lucidez, tá?
estão em oposição, né? Quem é lúcido não é um deslumbrado, ok? Então, resposta da 4, letra C, certo? Na 5, considerando-se o contexto, traduz-se com equivalência o sentido de uma expressão do texto em qual das alternativas? Ok? Então, quais aqui a explicação está adequada? Eu assino embaixo, retifico o que está acima? Não, quem assina embaixo, ratifica. Ok? Então, item A errado, porque botou o retifico aqui. O retificar é consertar e alterar. B, temperar sua expectativa é mesmo que apurar a sua confiança? Não, também. Expectativa é uma coisa, confiança é outra, completamente diferente. Item C, inimigo das realizações, infenso ao pragmatismo? Também não, ok? A pessoa infensa, ela é aquela pessoa propensa, né, que tem uma queda por aquilo. D, amálgama de expectativas contrárias é eliminação das contradições? Não, amálgama é ajuntar, né, colocar tudo no mesmo bolo. E no item E, nega as polaridades, ou seja, recusa os extremos. A polaridade é aquilo que está nos polos, ou seja, nos extremos. Então, letra E, resposta da questão número 5. Ok? Até aqui, gente, questões de interpretação de texto, tá? A prova FCC é uma prova que explora bastante, ok, a questão da interpretação de textos, tá? Sempre relacionando aspectos estruturais gramaticais com o sentido do texto. Tá? Até aqui nós temos visto só questões desse tipo. Agora, já na 6, nós já temos uma questão envolvendo gramática. E aí a frase que admite transposição para a voz passiva. Ora, só pode ser passada da voz ativa para a voz passiva, gente, aquelas sentenças que contêm verbos transitivos diretos. Ok? Se a frase contiver um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto, não é possível passar para a voz passiva. Então, qual dessa aqui eu tenho um verbo transitivo direto? Ok? Eu tenho que outro dia recortei da internet este fragmento. Quem recorta, recorta alguma coisa. Então, este fragmento de internet foi recortado por mim outro dia. Então, letra B, certo? No item 6, na questão 6. Ok? No item A, a prova de que não somos uma coisa só está em cada dia que amanhece. O amanhecer é um verbo intransitivo. O somos e o verbo estar são verbos de ligação e logo não admitem voz passiva. No item C, o tem, a humanidade não tem jeito, tem. Aqui é um verbo transitivo direto, quem tem alguma coisa. Mas repare que ele está sendo usado aqui no sentido de ligação, indicando estado ou qualidade. Ok? Eu não posso colocar de jeito é tido, não é tido. Ok? Então, apesar de aqui ter um verbo de ligação, um verbo transitivo direto, ok? O seu sentido figurado impede que passe para a voz passiva. No item D, eu tenho aqui, ó, o é um verbo de ligação, e verbo de ligação não admite passagem para passiva, como eu falei, e o está, verbo de ligação também não admite passagem para passiva. Então, o único em que eu tenho um verbo transitivo direto, e por isso pode passar para passiva, é o verbo recortar, do item B, resposta da questão número 6. Seguindo em frente, 7, as normas de concordância verbal estão plenamente observadas em qual frase? Onde é que está correto aí? Gente, então temos lá no item A, o que há de mais terrível nas cenas de violência transmitidas pela TV estão nas reações de indiferença de alguns espectadores. Então, o verbo aqui, ó, está concordando com toda a oração. O que está nas reações? O que há de mais terrível? Então, ele deveria estar no singular, ok? E não no plural. Ele está concordando com esse núcleo aqui, ó. O que há, certo? O que, e isso aqui é singular, ok? Item B, não se devem responder aos sacrifícios humanos com o cinismo de quem se julga superior. Ora, o responder é um verbo transitivo indireto. Okay? Se ele é um verbo transitivo indireto, essa frase com o C aqui é uma frase sujeito indeterminado. E frase sujeito indeterminado só se usa no singular. O correto, então, aqui deve ser não se deve responder. Ok? Se esse verbo aqui responder fosse um verbo transitivo direto,
aí você poderia ter uma frase de voz passiva sintética e aí sim o verbo poderia ir ao plural. Mas como se trata de um verbo transitivo indireto, aqui é uma frase de sujeito indeterminado e por isso ela tem que ficar no singular. Letra C. Não se levante contra o pessimista as acusações de imobilismo moral e inconsequência política. Ok? Aqui, gente, repare, o levantar é um verbo transitivo direto. Ok? Então, as acusações de imobilismo e inconsequência são o seu sujeito. O correto aqui devia ficar não se levantem contra os pessimistas, contra o pessimista. É justamente o oposto do item B. Aqui, ó, como trata-se de um verbo transitivo direto seguido do ser, eu tenho um caso de voz passiva. E a voz passiva tem sujeito. O sujeito é esse aqui, ó, que está no plural, além de ser um sujeito composto. Então, esse verbo aqui deveria ir ao plural, deveria ser não se levantem, ok? Bem sutil aí, ok? Fiquem de olho nessa diferença entre a passiva sintética e a frase sujeito indeterminado. No item D, ainda que não houvessem outras razões, verbo haver, usado no sentido de existir, é sempre no singular, né, gente? Porque trata-se de um verbo impessoal, esse verbo aqui não deve estar no singular. Logo, então, a resposta da 7, letra E. Os otimistas não julguem os pessimistas, nem estes aqueles, pois ambos convergem para alguma forma de idealismo. Então, correto, na 7, resposta letra E. Na questão de número 8, temos, ok? Otimistas e pessimistas. Há um tempo exclui a possibilidade de ambivalência, ou seja, de duplo sentido, ok? Não, né? Então, aqui está errado. Compelidos a agarrar-se a ela, refere-se ao antecedente escuridão, no quarto parágrafo? Não. A gente voltar aqui no quarto parágrafo, ó. 1, 2, 3, aqui, ó. Penso que a maioria das pessoas tende a associar pessimismo à inatividade, paralisia, e otimismo, entusiasmo e iniciativa. Via de regra, é precisamente o oposto, que é verdadeiro. Em seu deslumbramento, os otimistas, que diante de tudo se ofuscam, a nada se apegam. Por outro lado, em sua lucidez, aos pessimistas é dado enxergar na escuridão a imagem do que lhes seria essencial e sentem-se como ninguém compelidos a agarrar-se a ela. A ela em quem? A escuridão? Não, a imagem. Ok? Então, aqui, né? Errado. C. Otimismo que também está em mim exclui o antecedente pessimismo? Não, o também é uma palavra no sentido de inclusão. Ok? Então, aqui essa afirmativa está errada. No D, deixe-me fundamentar este, refere-se ao antecedente prazer. Vamos lá no primeiro parágrafo, ó. Achar que um otimista pode ser um tipo interessante é coisa de otimistas, e eu assino embaixo. Confesso, aliás, que tenho uma séria inclinação para o pessimismo, mas entendo que ela se deve justamente à porção de otimismo que também está em mim. Não, leitor, não alimento o prazer de formular paradoxos gratuitos. Deixe-me fundamentar este paradoxo, ok? Então, está se referindo a paradoxo e não a prazer, ok? Então, só sobrou a letra E, ok? Mas é também verdadeira, refere-se ao antecedente frase no quinto parágrafo. A gente voltar aqui no quinto parágrafo, aqui, ó, né? A frase é esperta, pois leva a admitir um convívio ameno entre as inclinações para a mais rigorosa lucidez, né? E para a mais generosa sensibilidade. Mas é também verdadeira. Verdadeira quem? A frase. A frase ela é esperta e verdadeira, ok? Então, na 8, resposta letra E. 9. Do mesmo modo como a expressão prazer de formular paradoxos equivale no contexto a prazer da formulação de paradoxos, ok? Assim também equivalerá a. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou um verbo e transformou num nome. Ele fez uma coisa chamada nominalização, ok? Então, onde é que eu tenho uma nominalização correta? Aí, ok? Na letra A, eu tenho
Tenho uma séria inclinação para o pessimismo. A expressão inclina-me seriamente para o pessimismo. Ele fez o oposto, transformou o nome num verbo. E queremos justamente o contrário, transformar o verbo no nome. Então não é a letra A. No item B, costumam achar muita graça no mundo. A expressão costuma engraçar muito o mundo. Ok? Também está trocado, pegou o nome e transformou em verbo, e eu quero o oposto, é transformar o verbo em nome. C, só para engrandecer ainda mais o êxtase, a expressão só para um engrandecimento. Então, ó, engrandecer é o verbo, engrandecimento é o nome, ok? Corretamente, resposta da 9, letra C, ok? 10. O pessimista não é inimigo das idealizações, pois tem apego pelo que lhe parece essencial. A frase acima permanecerá correta caso se substituam os elementos sublinhados, respectivamente, quais, pessoal? Inimigo. Onde é que eu tenho um sinônimo para inimigo? Né? Hostil é o melhor. Ó. E apego pelo quê? Afeição ao quê? Certo? Então, resposta aqui, ó, da 10, letra D, certo? 11. Temos o seguinte, todas as formas verbais estão corretamente flexionadas em qual frase? Na letra A, o marido enciumado conviu. Esse verbo aqui está errado, porque a forma original dele é o verbo convir. Então, ele tem que ser conjugado da mesma forma que o verbo vir, ok? Certo? Aqui, como está, parece que é o verbo conver, que não existe. Tá? Na letra B, seria preciso que se revissem os parâmetros éticos de alguns violentos noticiários que vêm assolando a programação da TV, o revissem, vem do verbo rever, está correto, ok? Resposta da 11, letra B. Qual erro na C? Serão bem-vindas todas as iniciativas que se proporem, não, que se propuserem, essa é a forma correta do verbo propor, né? A independência que os habitantes do Timor-Leste obteram, esse obteram está errado, o certo é obtiveram, conjugando-se igual ao verbo ter, e na letra E, se um otimista não se conter, não, se ele não se contiver, ok? Então, resposta da 11, letra B. 12. Está inteiramente clara e correta a redação da seguinte frase. Letra A, o Brasil é um país que suscita, aqui tá certo, gente? Não, tem que ser suscita, faltou um S aqui antes do C. Na letra B, ora parece que a humanidade não tem jeito, e vice-versa. Nesses dilemas entre otimismo e pessimismo vivemos todos. Tá errado, porque esse ora aqui, né, tá pedindo um complemento. Você tem que ter o ora, porque trata-se de uma conjunção alternativa, ok? E lendo a frase, vê que ela está completamente obscura contra o seu sentido, está toda truncada, então não é a letra B. Na C, muitos homens se valem da crença religiosa para se autossacrificarem em protesto político, em cujo também morrem vários inocentes. Esse em cujo aqui está totalmente esquisito, ok? Né? Não poderia, o certo é usar o no qual, ou então em que, ou ainda onde, tá? Mas o em cujo não existe. D. Não obstante o pessimismo, os otimistas também podem ter momentos em que se manifestam em meio a uma grande insatisfação, ok? Aqui você tem o acrase diante de um artigo indefinido, totalmente errado também. Então só sobrou o item E, gente, está tudo correto. Com a irônica frase final, o autor do texto sugere que o pessimismo e o otimismo podem ser considerados simples variações do nosso humor, tudo corretinho. Na 12, a resposta, letra E. 13. No fragmento do blog citado no texto, as expressões via de regra e por outro lado estão empregadas respectivamente com o sentido de que o via de regra, qual é o sentido que ele vai ter? Né? É o sentido de habitual, de ordinário, ok? Ou seja, que acontece com regularidade. E por outro lado, pode ser entendido como por sua vez, tá? Então, no 13, letra B, certo? 14.
a frase cuja pontuação está inteiramente correta é a frase, vamos ver se é a letra A. Momentos de extrema felicidade, sabe-se, costumam ser raros e efêmeros. Por isso, há quem busque tirar o máximo proveito de acreditar neles e antegozá-los. Tudo correto, gente. Resposta da 14, letra A. Qual o erro na B? É muito comum que as pessoas valendo-se do senso comum vejam o pessimismo, uma vírgula separando o sujeito do predicado. Está errado. Aqui poderia ter uma vírgula isolando essa oração aqui, ó. Mas aí eu teria de colocar uma vírgula antes dela, certo? Não coloquei, então não posso ter essa vírgula aqui, que senão separa o sujeito do predicado. Está errado, ok? Na C, qual é o erro? Talvez, se não houvesse expectativa da suprema felicidade, também não haveria razão para sermos pessimistas ou otimistas. Aí essa vírgula aqui separando os elementos unidos pelo ou, totalmente errado. No item D, o autor nos conta que outro dia interessou-se para... Mesma coisa do item B, essa vírgula aqui, ó, separa erradamente, inadequadamente, o sujeito do predicado. Eu poderia ter uma vírgula aqui isolando outro dia, tá? Mas uma vírgula só aqui fica totalmente errado. E no item E, quem acredita que o pessimismo é irreversível, não observa que, na vida, há surpresas e espantos que deveriam nos ensinar algo, e aqui uma vírgula separando o verbo do seu complemento, ok? E aí tá errado também, ok? Então a única corretinha aqui é a letra A, resposta da questão 14. 15. Em seu deslumbramento, os otimistas, que diante de tudo se ofuscam, a nada se apegam. Mantém-se as articulações lógicas da frase acima nessa outra redação. Aqui é a reescrita, né, gente? Tem que manter o sentido original, tá? Se mudar alguma coisa no sentido, fica errado. Então, no item A nada se apegam em seu deslumbramento os otimistas, conquanto se ofuscam com tudo. E aí ficou bem esquisito o conquanto aqui, né? Que tem o mesmo valor do embora, tá? E nem tem nada semelhante de valor concessivo na frase original. No item B, os otimistas, em seu deslumbramento, a nada se apegam, para que diante de tudo se ofusquem. Também muda o sentido original, né? No item C, diante de tudo se ofuscam os otimistas, em seu deslumbramento, e a nada se apegam. Aqui não mudou. Então, resposta da 15, letra C. 16. Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais em qual frase? Ok? Então, eu tenho lá no item A. Nem bem o autor acabou de ler o texto daquele blog e encontrara neles. Então, o mais que perfeito aqui, ó, não bate com o pretérito perfeito aqui, ok? Então fica esquisita essa correlação entre tempos e modos, ok? No item B temos, se todos fossem otimistas de coração, não haverá razão. O verbo no imperfeito subjuntivo não aceita o futuro do presente, podia ser o futuro do pretérito. O melhor aqui seria o haveria, ok? Então o item B errado também. No item C, por mais que o autor insistiu em sua tese, a esse por mais que leva o verbo aqui para o subjuntivo. E o uso de um verbo aqui no indicativo deixa a frase errada. No item D, se o marido continuasse a insistir em ameaçar a esposa que julgasse traí-lo, certamente os policiais terão tomado. E aí, verbo no futuro, no imperfeito subjuntivo e imperfeito subjuntivo, vai repelir o futuro do presente, ok? Tá? Fica errado aí. Então, só sobrou o item E. Uma vez transmitida a notícia de que o presidente do pequeno país asiático sofreu um atentado, houve grandes e indignados protestos. Agora sim, eu tenho o mais que perfeito antecedendo um pretérito perfeito, ok? E não aqui o perfeito antes do imperfeito. Então, a resposta da 16, letra E. Na 17, está correta a forma de ambos os elementos sublinhados em qual frase? É o uso dos porquês. Quando a gente acha que isso não vai acontecer, né, não vai ser mais cobrado, olha ele aí de novo, pessoal. Então, onde é que está correto? Ela não nos disse por que razão
se tem lá a palavra motivo ou razão, o porquê é o separado sem acento, tornou-se uma otimista. E se ela tornar a seu pessimismo, será que nos explicará por quê? Não porquê motivo, porque razão fica subentendido aqui no segundo porquê, então ele vai ser separado, e como ele está no final da sentença, ele vai ganhar o acento correto. A 17, resposta à letra A. Aqui, ó, esse porquê devia ser como? Separado e sem acento, porque fica subentendido as palavras motivo ou razão, ok? Esse aqui está errado por quê? Porque está acentuado e só é acentuado quando vem no final da sentença, ok? Por que esse aqui está errado? Porque esse porquê deveria ser junto, sem acento, porque é uma resposta, certo? Aqui já seria qual porquê? O separado com acento, porque está no final da sentença, ok? No item D aqui, esse porquê junto e com acento só quando for substantivo, e não é o caso aqui, certo? E aqui é substantivo, por isso que então devia ser junto e com acento, ok? Então, resposta 17, letra A. 18. Em todas as palavras estão corretamente grafadas em qual frase? Então, onde a frase que eu não tenho erro de ortografia, ok? Ela não crê em rixa, mas em complementaridade entre o pessimismo e o otimismo, admitindo assim flexibilização das sensações humanas, tudo certinho. Rixa nesse sentido de briga com X. Onde é o erro aqui na letra B? As sensações expectantes produzem, entre os mais pessimistas, muito temor e, entre os otimistas, uma gozosa, deleitosa ansiedade. Ok? Esse expectante aqui é de expectativa, devia ser grafado com X, né? E aqui deveria ser com Z, já que vem de gozo. Ok? No item C, esse arrola está errado, aqui tem que ser arrola, certo? Sem esse U, tá? No item D não é privilegiar, e sim privilegiar, ok? E no item tinha que ser o discriminar e não o discriminar, certo? Na 19, há uma rigorosa observância das normas que determinam o uso do sinal de crase em qual alternativa? Onde é que está tudo correto aí? Ok? Na letra A, temos a medida que afere o otimismo pode também avaliar o pessimismo. Ok? Então, essa medida aqui deveria estar com um acento grave, já que se trata de uma locução prepositiva. Ok? O texto não nos leva a paradoxos. Se a palavra seguinte está no plural, a crase é proibida. Só poderia ter crase aqui se tivesse o Szinho. Aí teria crase. Ok? Então, está errado o item B. Cabe às pessoas decidir a cada experiência. Não existe crase diante de pronomes indefinidos, como é o caso aqui do cada. Então, está errado. O otimismo não fica a léguas. Aqui, mesma coisa. Diante de palavras no plural, não tem crase. Então, por eliminação, só sobra o item E. E na 20, o verbo indicado entre parênteses deverá adotar uma forma do plural para preencher corretamente qual frase? Onde é que vai um plural aí? As razões a que se apega o maior dos otimistas. O sujeito aqui, ó, é singular, porque é o maior. Então, o verbo vai para o singular. Se lhes convier preferir os pessimistas, se lhes convier preferir os pessimistas aos otimistas, aceitemos o fato, ok? Então, convier no singular, ok? Se convier, você. Por que vai para o singular? Porque o sujeito é a oração aqui, ó. E se o sujeito é oracional, o verbo tem que ficar no singular. No item C, para as pessoas mais sensatas, implica sérios riscos a drástica divisão. O sujeito, ó, é a drástica, singular, verbo para o singular. A qualquer pessoas podem ocorrer neste tempo de radicalismos argumentos. O sujeito agora é plural,
Ó, o sujeito da locução verbal é argumentos, que está no plural. Logo, aqui vai ficar podem, ok? Que é a resposta da questão 20, letra D. Na letra E, aos velhos céticos não se costuma associar, ok? Então vai para o singular também, ok? E assim a gente encerra essa videoaula de hoje. Comentamos aí 20 questões da banca FCC, pensando em você que vai prestar concurso para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Caso tenha restado alguma dúvida, pessoal, não deixe de entrar em contato com a gente aqui no nosso canal, via nossa fanpage, certo? Deixe lá o seu recadinho e nós vamos ter todo o prazer em ajudá-los. Se você gostou dessa videoaula, curta, compartilhe, comente com seus amigos. A divulgação do nosso trabalho é muito importante. Não deixe de visitar a nossa fanpage, o nosso blog, porque vocês vão poder encontrar muitos materiais que certamente vão ajudá-los também na prova, ok? Então, até o dia da prova, eu ainda vou comentar muitas outras questões, e assim, se você quiser acompanhar, se inscreva aqui no nosso canal e você vai ser atualizado com todas as novidades que nós postarmos aqui, ok? No mais, gente, eu espero ver vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e obrigado!